Caramelo foi maltratado a vida inteira pela família. Até que o vizinho não conseguiu mais ignorar. O portão bate com força no meio da tarde abafada. Um latido fraco atravessa a rua de terra enquanto uma tigela de alumínio rola pelo chão do quintal. Do outro lado do muro, uma senhora observa em silêncio. Não era a primeira vez que via aquilo, mas talvez fosse a última que conseguiria ignorar. Caramelo sempre esteve ali, preso, esquecido, tratado como fardo. Ninguém o levava para passear, ninguém lhe dava um nome com carinho. Era apenas o cachorro, acorrentado entre lixo, restos e palavras duras. Mas naquele dia, algo mudou. A mulher que observava já havia enterrado amores, filhos crescidos e planos antigos. Só que bastou aquele olhar, triste, resignado, tão humano, para que ela decidisse fazer algo que nunca havia feito antes: atravessar o muro. Antes de continuar, curta este vídeo, comente de onde você está assistindo e inscreva-se no canal para não perder nenhuma parte dessa história que vai emocionar você do começo ao fim. O que começou com um prato de comida escondido logo virou laços, desafios, julgamentos e reviravoltas que ninguém esperava. Uma vila inteira será transformada pelo simples gesto de cuidar de quem ninguém mais queria. E o cachorro esquecido se tornará o coração de uma nova família, mesmo que para isso todos precisem enfrentar suas próprias dores. Essa é a história de Caramelo. E o que vem a seguir pode surpreender você. O sol do início da tarde batia forte sobre o quintal de chão batido. Um calor seco subia da terra rachada, misturado ao cheiro de ferro e ferrugem vindo da corrente que prendia Caramelo a um pedaço de madeira mofada, encostada na parede da casa. O pote de alumínio onde ele costumava comer, quando comia, estava tombado, seco, virado de lado. A sombra mais próxima era a de uma velha cadeira de plástico quebrada, onde Caramelo enfiava metade do corpo, tentando escapar do calor. Era um cão de porte médio, magro demais para sua estrutura, de pelos dourados sujos pelo barro e pelas chuvas de dias anteriores. Seus olhos eram fundos, escuros, e tinham um brilho tão melancólico que pareciam carregar mais tempo do que sua idade permitia. Havia uma cicatriz mal curada na orelha esquerda e falhas no pelo das costas, onde a corrente raspava com frequência. Do outro lado do muro, alguém observava. A aposentada da casa vizinha costumava ficar sentada em sua varanda depois do almoço, abanando-se com um leque de palha enquanto escutava a rádio local. Aos olhos dos outros, era apenas uma mulher velha e calada, que passava os dias cuidando de suas plantas e fazendo crochê. Mas ela via tudo. Há anos ouvia os gritos daquela casa, os estalos da corrente, os latidos que aos poucos foram ficando mais baixos, mais espaçados, quase silenciosos. Ela não sabia o nome do cachorro. Ninguém ali chamava por ele. Era só o bicho, o cachorro, ou, nos dias mais impacientes, esse desgraçado que não para de latir. Mas ela, silenciosamente, já o havia nomeado. Caramelo. Por causa do tom do pelo, por causa da doçura escondida naqueles olhos. Naquela tarde, algo foi diferente. O portão da casa abriu com violência. Um homem saiu aos gritos, chutando o pote de comida pela terceira vez naquela semana. Caramelo se encolheu, sem latir, sem reagir. Apenas fechou os olhos, como se apagasse por dentro. A corrente esticou até o limite e ele caiu de lado, raspando o ombro no chão. A mulher na varanda apertou o leque com força. Pela primeira vez, sentiu vontade de se levantar, atravessar a rua, pular o muro e tirar o cachorro dali. Mas não o fez. Ainda não. Na vila onde moravam, todo mundo sabia da vida de todo mundo. Era um lugar pequeno, de casas coladas, de ruas de terra, de festas de quermesse e novena no salão da igreja. Aposentadas tomavam café juntas pela manhã e senhoras cuidavam das calçadas com vassouras de palha. Lá, meter-se na vida do outro era algo delicado. A linha entre ajudar e ser vista como enxerida era muito tênue. Ainda assim, naquela noite, enquanto passava sua pomada nas juntas doloridas e colocava a chaleira no fogo, a imagem de Caramelo deitado no barro não saía da cabeça dela. O rádio sussurrava uma moda de viola no fundo, mas ela mal ouvia. Foi até o armário, pegou um prato raso e serviu arroz com um pedaço de carne moída fria. Saiu pelos fundos, contornou seu quintal e empurrou a tigela por baixo da cerca de madeira, onde sabia que o cachorro poderia alcançar. Na manhã seguinte, a tigela estava limpa. Nem um grão de arroz. Ela sorriu. Mas o sorriso durou pouco. O neto da família, um menino de uns 9 anos, encontrou a tigela e levou bronca da mãe.
A mulher ouviu a discussão da janela e sentiu um aperto no peito. Mas não desistiu. Passou a alimentar Caramelo pelas frestas, às escondidas, usando as sobras da janta. Começou a colocar um pouco de água limpa também. E às vezes, falava com ele. Um sussurro baixinho, quase inaudível. Você é forte, Caramelo. Aguenta mais um pouquinho. Caramelo não avançava. Não latia. Apenas observava. Seus olhos reconheciam aquela mulher. Não como uma ameaça, não como alguém que vinha lhe causar dor. Era diferente. E isso o confundia. Uma semana se passou e ele começou a esperar pela tigela. No fim da tarde, seu corpo se posicionava perto da cerca, o focinho colado à madeira. E foi assim que a aposentada descobriu que ele gostava de abóbora com arroz. Era só isso. Um cão de rua, um pedaço de comida, e uma rotina feita de silêncio e paciência. Até que, numa tarde de quinta-feira, a corrente de Caramelo foi encurtada. Ao que tudo indicava, alguém havia se irritado com o fato dele se aproximar tanto da cerca. Agora ele mal podia deitar. Ficava em pé o tempo todo ou sentava-se torto, com as patas traseiras para fora da sombra. O desespero crescia nos olhos dele, e também dentro do peito dela. Naquela noite, ela não dormiu. Passou as horas tentando pensar em uma forma de ajudar. Ligar para alguém? Mas quem ouviria uma velha que mal fala com os outros? Denunciar? E se a família descobrisse e jogasse o cachorro na rua? Ou pior, ao amanhecer, tomou uma decisão. Sentou à mesa da cozinha, escreveu uma carta simples, sem assinar, e levou até a rádio local da cidadezinha, pedindo que lessem como um recado para reflexão. O radialista, curioso com o envelope sem nome, decidiu ler ao vivo. E se fosse você, acorrentado, sem abrigo, sem carinho? E se seus olhos gritassem e ninguém ouvisse? Um ser inocente vive entre nós, esquecido, faminto, doente de alma e de corpo. Não feche o coração. Nem os olhos. No mesmo dia, a cidade inteira comentava sobre a carta do cachorro acorrentado. Era só o que se falava no mercadinho, na fila da padaria, nas mesas da praça. A vila se dividiu entre os que tentavam adivinhar quem tinha escrito e os que desconfiavam de qual casa falava a mensagem. Os mais atentos já sabiam. A família de Caramelo não demonstrou reação imediata, mas o olhar que a aposentada recebeu da mulher da casa vizinha no domingo seguinte, durante a missa, foi claro. Não precisava de palavras para dizer: eu sei que foi você. Naquela noite, Caramelo ficou sem comida. Ela chorou. Sozinha, sentada na varanda, sem conseguir segurar a dor que aquele vazio causava. Por que era tão difícil simplesmente amar um animal? Por que havia tanta crueldade escondida sob o manto da normalidade? Do outro lado do muro, o cachorro de olhos tristes olhava para o nada. O som da corrente arrastando era a única música daquela noite. A aposentada fechou os olhos e respirou fundo. Ela sabia, não podia parar agora. Caramelo também sabia. Pela primeira vez, mesmo sem entender porquê, sentiu que alguém não o deixaria sozinho. A primeira chuva forte do mês caiu sem aviso. Era abril, e as nuvens pesadas chegaram ainda no fim da tarde, como se tivessem guardado tudo o que precisavam derramar de uma só vez. A aposentada fechou as janelas da frente com dificuldade, as dobradiças emperradas pelo tempo. O vento varria folhas e areia contra o vidro, mas o que mais a inquietava era o que acontecia do outro lado do muro. Correu para os fundos, puxando a capa plástica que usava nas noites de frio. O muro de madeira que dividia os quintais estava úmido, escuro, com gotas escorrendo entre as frestas. Ela se agachou e olhou por uma abertura maior, onde antes passava a tigela com comida. Do outro lado, viu Caramelo, encharcado, tremendo, o pelo grudado no corpo, o rabo escondido entre as pernas. Ele tentava se proteger embaixo da velha cadeira quebrada, agora tombada pela força do vento. A corrente não permitia que ele chegasse até o beiral da casa. Estava preso na parte mais exposta do quintal, onde a água batia forte, transformando o chão em lama. Ela bateu no muro, tentando chamar atenção. Caramelo a olhou por um segundo, mas não se moveu. Não podia. Estava amarrado demais para fugir da chuva. O coração da aposentada doía com força. Correu de volta para a cozinha, pegou uma toalha velha, um pano grosso, e voltou ao muro. Por um instante, considerou a loucura de escalar.
Mas o muro era alto demais para suas pernas cansadas. Então, correu até a rua, saiu pelo portão, deu a volta no quarteirão sob a tempestade, ignorando os pingos que batiam em seu rosto como agulhas frias. Chegou ao portão da casa vizinha e bateu. Nenhuma resposta. Mais uma vez. Nada. A luz da sala estava acesa, mas ninguém atendeu. Tentou girar a maçaneta do portão. Estava trancado por dentro. Deu 2 passos para trás e olhou por entre as grades. Viu Caramelo ali, encolhido, o corpo trêmulo, os olhos suplicando ajuda, sem fazer um som. Foi embora molhada, com o pano na mão, os sapatos cobertos de barro. A tempestade passou na madrugada. Pela manhã, o sol apareceu tímido, iluminando os telhados úmidos e fazendo o barro secar aos poucos. A aposentada esperou até o fim da manhã, depois do café, e voltou ao muro. Dessa vez, Caramelo estava deitado. Os olhos semicerrados. Respirava, mas com dificuldade. Ela estendeu a mão por cima da madeira, tentando chamar sua atenção. Ele abriu os olhos e a olhou. Mas não abanou o rabo. Não se levantou. No início da tarde, a corrente foi solta. A mulher viu quando o homem da casa chegou e, reclamando alto, tirou o pedaço de ferro do pescoço do cão. Caramelo tentou se afastar, mas caiu. Ainda assim, o homem apenas o empurrou com o pé e voltou para dentro, deixando o portão entreaberto. A aposentada esperou. Passou a mão no avental e ficou observando. O cachorro não se movia. O tempo passou devagar, até que uma menina pequena, a neta da mulher da casa, saiu para o quintal. Aproximou-se devagar do animal, agachou e estendeu um pedaço de pão. Caramelo não reagiu. Então ela o tocou, levemente, no pescoço. Nada. Foi nesse momento que a aposentada se levantou de sua cadeira. Cruzou o quintal de sua casa, passou pelos fundos, alcançou a cerca, e falou, pela primeira vez em voz alta com ele. Caramelo. Levanta, meu filho. Levanta. Tá tudo bem. A voz era baixa, doce, cansada, mas firme. Ele não respondeu. Mas a menina ouviu. A senhora tá falando com ele? Perguntou. Inocente. Sim, minha filha. Ele entende. Ele só precisa lembrar. A menina não disse nada. Continuou sentada ao lado do cachorro, fazendo carinho em seu pescoço. A aposentada ficou ali, apoiada na cerca, até o fim da tarde. Quando o sol começou a cair, Caramelo tentou se levantar. As patas traseiras falharam uma vez. Depois, com dificuldade, conseguiu ficar de pé. Caminhou 2 passos até a sombra da varanda da casa e deitou-se ali, ainda molhado, mas protegido do sereno da noite. A menina sorriu. A aposentada também. No dia seguinte, Caramelo apareceu no lado errado do muro. Estava no quintal da aposentada, como se tivesse surgido do nada. Ela ouviu um arranhado leve na porta da cozinha e, ao abrir, deu de cara com ele. Sujo, faminto, com o olhar mais doce do mundo. Sentado, esperando. Ela congelou. Depois sorriu. E chorou. De onde você veio, criatura? Perguntou, enquanto se abaixava para fazer carinho em sua cabeça. Caramelo encostou o focinho em sua mão. Era a primeira vez que ele a tocava. Preparou um prato com arroz, fígado cozido e pedaços de cenoura. Deixou perto da porta, e ele comeu devagar, como se não acreditasse que podia. Quando terminou, deitou-se no cantinho da cozinha, perto do fogão a lenha, e dormiu. Um sono pesado, longo, como se precisasse recuperar todos os anos de abandono. À tarde, o portão da vizinha bateu. A mulher apareceu na porta dos fundos, com cara de poucos amigos. Olhou para dentro da cozinha e viu o cachorro ali, dormindo, como se pertencesse àquela casa. Esse cachorro fugiu. A senhora viu? Vi e ele veio para cá. Entrou pelo portão que ficou aberto. Pois eu quero de volta. Ele é da minha família. A senhora não pode ficar com ele. A aposentada não respondeu de imediato. Apenas olhou nos olhos da vizinha. Depois, disse com firmeza, ele tá doente. Tá fraco. Se voltar para lá, morre. E eu não vou deixar. A mulher não insistiu. Disse que voltaria com o marido. Que resolveriam isso direito. Mas não voltou naquele dia. Nos dias seguintes, Caramelo se recuperou. Começou a caminhar pelo quintal,
ainda com cuidado. A aposentada lavou o pelo dele com sabão neutro, penteou com escova de roupa, retirou pulgas, limpou os machucados. Aos poucos, ele começou a brincar. Primeiro com uma meia velha. Depois com um pedaço de garrafa PET. Corria atrás das borboletas no jardim e dormia ao sol. As vizinhas começaram a comentar. Diziam que ela estava pegando o cachorro dos outros. Outras, em voz mais baixa, falavam que o bicho parecia outro. Uma criança da vila passou a visitar o quintal, pedindo para brincar com o cachorro dourado. O pastor da igreja a procurou. Queria saber se era verdade que estava com o cachorro. Ela confirmou. Ele perguntou se precisava de algo. Ela respondeu que sim. Comida para ele. Na semana seguinte, um saco de ração apareceu em sua porta. Caramelo estava diferente. O brilho dos olhos voltava. Já não se assustava com vozes altas. Dormia de barriga para cima. Esperava pela dona na porta da cozinha. E, todos os dias, quando a rádio local tocava a vinheta da tarde, ele abanava o rabo, como se soubesse que aquele era o som da esperança. Porque foi depois daquela carta lida ao vivo, escondida e anônima, que tudo começou a mudar. E agora, o muro já não era uma barreira. Era apenas um símbolo de tudo que foi superado. O inverno chegou silencioso, trazendo um frio que era mais de dentro do que de fora. Na vila, o céu permanecia encoberto por dias, e a neblina aparecia nas manhãs como véu cobrindo as calçadas de pedra e os telhados de barro. As roupas nos varais demoravam a secar, os sinos da igreja ecoavam mais lentos, e os passos das pessoas pareciam menores. Caramelo já caminhava livre pelo quintal da aposentada e, vez ou outra, era visto pela rua, sempre próximo ao portão, farejando o chão com cuidado. A corrente, aquela que antes o aprisionava, havia sido jogada fora. A aposentada enterrou nos fundos do quintal, junto de outras coisas que queria esquecer. Ele agora tinha uma caminha feita com mantas velhas e uma almofada recheada com retalhos de pano. Dormia perto do fogão, onde o calor da lenha aquecia seus ossos finos. Seus pelos haviam crescido mais densos e limpos. Ainda havia cicatrizes, e o rabo, embora abanasse, o fazia com um certo pudor, como quem ainda aprendia o que era alegria. No primeiro domingo do mês, a aposentada decidiu levá-lo à praça principal da vila. Era dia de procissão, e ela sempre participava. Caramelo a acompanhou com uma coleira improvisada, feita com pedaço de cinto e tiras de pano. Caminhou ao lado dela com passos curtos, o focinho atento a tudo ao redor. No início, os olhares curiosos o cercaram. Algumas crianças o apontavam. Outros adultos cochichavam. Mas Caramelo apenas andava, com elegância contida, como se cada passo fosse um agradecimento. A aposentada sentia o coração bater mais rápido, não de medo, mas de orgulho. Pela primeira vez, ela não escondia o cachorro. Ele era parte dela agora. Na praça, a barraca da paróquia vendia pão de queijo, bolo de milho e café passado na hora. O pastor se aproximou, com sua calma costumeira, e sorriu ao ver Caramelo. Então é esse o famoso Caramelo? A senhora sorriu. Ele mesmo. Agora em carne, osso e cheiro de mato. O pastor agachou-se, estendeu a mão devagar, e Caramelo a cheirou. Depois, com relutância, permitiu um afago na cabeça. O gesto foi simples, mas muitos na praça viram. E o comentário se espalhou. O cachorro da velha não era bravo, nem doente. Era apenas um cachorro. Uma das crianças puxou a barra do vestido da aposentada. Tia, posso dar um pão de queijo para ele? Pode, mas pequeno. E quente, não, hein? Espera esfriar. A menina assentiu, com a responsabilidade de quem segura um presente precioso. Quando o pão esfriou, ela estendeu para Caramelo. Ele cheirou com cuidado, olhou para a aposentada como quem pede permissão e, só então, comeu devagar. Depois lambeu os dedos da menina, que deu uma risada alta. Foi naquele momento que tudo começou a mudar. Ao fim da tarde, Caramelo já tinha sido tocado por 4 crianças, 2 adultos e um senhor que observava de longe havia meses. A imagem do cachorro perigoso e doente começou a desaparecer. Em seu lugar, nasceu o Caramelo da praça, o que aceita pão de queijo e não late para ninguém. Mas a notícia também chegou à casa da família antiga. 2 dias depois da procissão, a mulher apareceu no portão da aposentada, com os braços cruzados e os olhos apertados de raiva.
A senhora anda levando esse cachorro por aí, como se fosse seu. Ele ainda é da minha casa. E se a senhora não devolver, eu vou resolver de outra forma. A aposentada não disse nada. Apenas fechou o portão com calma. Mas por dentro, o coração acelerava. Sabia que o momento estava chegando. Precisava se preparar. Na manhã seguinte, ela foi até a rádio local, com sua sacola de feira e um envelope nas mãos. Pediu ao radialista que lesse outra carta. Dessa vez, assinada. Disse que o cachorro vivia em sua casa agora. Que o acolheu por não suportar mais ver sofrimento. Que não buscava briga nem confusão, apenas o direito de oferecer um lar a quem nunca teve um. E que, se alguém se opusesse, que conversasse. Mas que ninguém o tiraria de lá à força. A carta foi lida ao vivo, logo após o programa matinal. E em poucas horas, os vizinhos já discutiam. Uns defendiam a mulher antiga. Diziam que cachorro era propriedade, que ela estava errada em tomar para si. Outros defendiam a aposentada. Diziam que Caramelo havia escolhido. Que cachorro também sente, também decide. E a cidade ficou dividida. No sábado, a filha da aposentada apareceu de surpresa. Veio de longe, de ônibus, depois de ouvir a história pela internet. Encontrou a mãe sentada no quintal, com Caramelo deitado aos seus pés. Mãe, que confusão é essa? Tá todo mundo falando do cachorro. A senhora virou celebridade? A aposentada não respondeu. A filha se aproximou e olhou para o animal. Esse é o famoso? É bonito. Mas já é velho. A aposentada acariciou a cabeça de Caramelo. Velho, sim. Mas ainda tem muito a ensinar. Durante o jantar, a filha insistiu. Mãe, olha só. Isso tudo vai dar problema. A senhora tá se envolvendo demais. E se essa família resolver mesmo tirar o cachorro à força? A mãe não respondeu. Apenas mastigava devagar, os olhos na parede, como se as palavras da filha fossem vento. No dia seguinte, a filha foi embora. Deixou um bilhete na mesa. Pense bem, mãe. A senhora não precisa disso. Pode vir morar comigo. Deixa esse cachorro. A aposentada leu o bilhete, dobrou com cuidado e guardou na gaveta junto às contas. Depois, pegou o pano de prato e enxugou a tigela de Caramelo, já limpa, pronta para mais uma refeição. As semanas passaram. O frio aumentava. Caramelo agora dormia dentro de casa, aos pés da cama da aposentada. Ao menor barulho, levantava as orelhas e rosnava baixo, protetor. Ela dizia que ele era seu anjo da guarda. Ele apenas a olhava com ternura. Na escola da vila, uma professora pediu aos alunos que escrevessem redações sobre alguém que mudou a sua rua. Metade das crianças escolheu Caramelo. As folhas eram cheias de desenhos toscos, com rabos abanando e corações flutuando. Uma delas desenhou a aposentada com asas. Quando ela viu aquilo, seus olhos encheram. Mas a tensão ainda rondava. Uma tarde, ao voltar do mercadinho, encontrou o portão da frente aberto. Caramelo havia desaparecido. Chamou, procurou pela rua, perguntou aos vizinhos. Nada. Nenhuma pista. Foi até a casa da família antiga, bateu palmas. Ninguém respondeu. As janelas estavam fechadas. Sentiu um aperto no peito. Um medo antigo voltou. Naquela noite, não dormiu. Sentou-se na varanda, enrolada no cobertor, esperando. A lua iluminava as telhas úmidas e o vento fazia as folhas secas dançarem pelo chão. Até que ouviu um arranhar leve na porta. Abriu devagar. E lá estava ele. Sujo, com um corte na pata dianteira, mas com os olhos brilhando. Caramelo havia voltado. A aposentada o abraçou como se abraçasse um filho perdido. Lavou seus machucados, aqueceu leite com mel, forrou o colchão dele. Com mais cobertas. Chorou em silêncio, agradecendo por ele ter voltado. Na manhã seguinte, foi até a igreja. Subiu os degraus com passos lentos e falou com o pastor. Pediu ajuda. Disse que não queria brigar, mas que precisava proteger o que era seu. E que agora, sim, Caramelo era dela. O pastor olhou nos olhos dela e disse o que ninguém havia dito ainda. O que a senhora está fazendo é mais do que cuidar de um cachorro. É ensinar a gente a olhar diferente. E naquele dia, ele falou sobre isso no sermão. Falou de misericórdia, de empatia,
de coragem. E de Caramelo. A vila ouviu. E o coração das pessoas começou a mudar, devagar, como o inverno que vai se despedindo. O mês de maio chegou com um vento doce que trazia cheiro de flores e terra molhada. As ruas da vila pareciam mais vivas, mesmo com o céu ainda fechado em alguns dias. Os ipês que contornavam a praça central começaram a soltar suas flores amarelas, colorindo o chão como se fosse um tapete bordado pela natureza. Era tempo de festa, de celebração. E também de recomeços. Caramelo, agora reconhecido como parte da vizinhança, já andava solto pela calçada, mas sempre voltava para casa antes do entardecer. A aposentada o chamava com um assobio curto e ele obedecia como se sempre tivesse sido treinado para aquilo. A rotina entre os dois era silenciosa, cheia de gestos pequenos e cumplicidade. Mas o sossego durou pouco. Numa quinta-feira de manhã, uma mulher de blazer azul marinho e prancheta nas mãos apareceu na porta da aposentada. Batia de forma firme, profissional. A aposentada, que lavava a louça, secou as mãos com o pano de prato e foi até a porta com o coração apertado. Intuiu antes mesmo da visitante dizer uma palavra. Bom dia, senhora. Eu sou da assistência comunitária da prefeitura. Recebemos uma denúncia sobre um animal em situação irregular nesta residência. A aposentada sustentou o olhar da mulher. Caramelo, que estava deitado perto do fogão, se levantou devagar e andou até a porta, parando ao lado da dona. Ela respondeu com calma. Esse cachorro vivia acorrentado, abandonado, comendo restos de comida e dormindo na chuva. Hoje ele dorme quentinho, come todo dia, e tem nome. Isso é irregular? A assistente hesitou. Abriu a prancheta. Precisamos seguir protocolos. A senhora possui documentos de posse do animal? Não. Mas ele tem algo mais forte. Escolha. Ele me escolheu. E eu escolhi cuidar. A mulher pareceu desconcertada. Olhou para Caramelo, que a observava com olhos serenos, sem medo. Ela suspirou, anotou algo na prancheta, e disse que retornaria com uma decisão. Na vila, a notícia se espalhou como rastilho de pólvora. A velha pode perder o cachorro, diziam uns. Outros protestavam. É um absurdo. Ela salvou esse bichinho. A confusão aumentou, trazendo novas opiniões e, com elas, novas alianças. Na escola, uma professora organizou um trabalho sobre responsabilidade afetiva. As crianças escreveram cartas pedindo que Caramelo ficasse com quem o tratava com amor. Mais de 30 bilhetes foram entregues à rádio local, que começou a ler um por dia, no encerramento do noticiário. Uma moradora da rua de cima organizou uma caminhada simbólica. Chamou de Caminhada das Lanternas. Todos sairiam da praça com lanternas acesas ao entardecer, em apoio ao direito de amar e cuidar, fosse de uma pessoa, um animal ou uma memória. No dia marcado, mais de 50 pessoas apareceram. A maioria eram idosos, crianças e jovens com seus próprios cães. A aposentada, relutante no início, foi convencida pela neta da vizinha, que agora visitava com frequência para brincar com Caramelo. A senhora tem que ir. Ele vai gostar de andar com a gente. E a gente gosta de ver vocês juntos. Caramelo caminhou ao lado da aposentada pela rua principal da vila, entre as lanternas acesas. Era uma cena improvável, um cachorro que um dia foi acorrentado e uma mulher que por muito tempo viveu em silêncio, agora no centro de uma pequena revolução comunitária. Ao passarem pela casa onde Caramelo vivia antes, as janelas estavam fechadas, mas uma das cortinas se moveu. Havia alguém observando. Dias depois da caminhada, a assistente social voltou. Dessa vez sem prancheta. Sentou-se na varanda da aposentada e tomou café com pão de queijo. Disse que leu todas as cartas. Que ouviu a rádio. E que falou com especialistas. Sabe, dona, nem tudo tem regra. Algumas coisas têm sentimento. E tem história. Eu só precisava entender isso. Entendeu? Entendi. E Caramelo pode ficar. Só pedimos que ele seja vacinado e registrado, para não haver problemas futuros. A aposentada abriu um sorriso leve, tímido, mas seus olhos brilhavam. Pode deixar. Ele vai ter até carteira de identidade se precisar. Na mesma semana, um veterinário da cidade vizinha, tocado pela história, ofereceu atendimento gratuito. Chegou de jaleco branco e coração aberto. Vacinas, vermífugo, exame de sangue. Disse que Caramelo tinha cerca de 8 anos,
mas que parecia um cão muito mais velho, pelas marcas no corpo. Ainda assim, tinha saúde para muitos anos. É um guerreiro, esse aí. Na consulta, descobriram que ele tinha um problema nos dentes e precisaria fazer uma pequena cirurgia. A aposentada se preocupou. Nunca gostou de hospitais, nem de clínicas. Mas segurou firme a coleira, entrou com ele no consultório, e ficou ali o tempo todo, segurando sua pata, mesmo que ele estivesse sob sedação. Quando acordou, ela estava ali, sorrindo. Voltou para casa mancando um pouco, ainda grogue, mas com um novo cobertor esperando por ele na cama do cantinho. E com um novo potinho de comida especial para a recuperação. Aos poucos, outros cachorros da vila começaram a ser vistos mais bem tratados. Um menino deu banho no vira-lata da tia. Uma senhora adotou um cãozinho doente. A praça começou a ter mais animais passeando. Caramelo, sem saber, havia começado um movimento. A igreja o mencionava em homilias. A escola o usava como exemplo de superação e amor. E a rádio agora tinha um quadro semanal chamado Notícias do Caramelo, onde atualizavam as histórias dos animais da vila e incentivavam a adoção. No quintal da aposentada, flores brotavam perto do velho pé de jabuticaba. Caramelo costumava deitar ali nas tardes de sol, observando o céu com olhos calmos. Às vezes, a aposentada se sentava ao lado dele, em silêncio. Entre os dois, não havia necessidade de palavras. Num domingo, enquanto costurava um pano de prato, a aposentada ouviu um assobio familiar vindo do portão. Era a neta da vizinha, com um sorriso grande e uma sacola na mão. Tia, minha mãe mandou isso. Disse que é para vocês dois. Um presente. A aposentada abriu a sacola. Dentro, havia um pote com biscoitos caseiros e uma carta. As palavras eram simples. Desculpe por tudo. Talvez eu nunca entenda completamente, mas vejo que ele está feliz. E isso já é muito. Obrigada por cuidar dele quando eu não consegui. A aposentada fechou os olhos por um momento. Depois abriu, olhou para Caramelo, que abanava o rabo devagar, como se também entendesse, e disse apenas: "Você ouviu. Isso, meu filho?" Parece que até os corações duros sabem mudar. Naquela noite, colocou os biscoitos num pote de vidro. Colocou a carta na gaveta, junto com o bilhete da filha. E depois, se sentou com Caramelo no sofá, enquanto escutavam juntos o programa da rádio. Do outro lado da cidade, dezenas de rádios estavam sintonizados na mesma frequência. Todos esperando pelas novas histórias de um cachorro que havia sido maltratado a vida inteira, até que alguém decidiu não ignorar mais. E ninguém mais ignorava. O mês de junho chegou com cheiro de lenha queimada e som de sanfona ao longe. Era tempo de festas, bandeirinhas e quentão na praça. A vila inteira se preparava para o tradicional arraiá de São Francisco, padroeiro dos animais. Como todos os anos, haveria a bênção dos bichos, o desfile de fantasias e o tão esperado concurso do mascote da vila, onde cães, gatos, tartarugas e até coelhos disputavam o coração do público. Mas, naquele ano, havia algo diferente. Havia Caramelo. Desde a caminhada das lanternas, sua história ganhará um brilho próprio. As crianças queriam brincar com ele. Os adultos perguntavam se ele ia na missa. Alguns comerciantes deixavam petiscos perto das portas, só para vê-lo passar e pegar com o jeitinho educado de sempre. Mas a aposentada sempre deixava claro: Caramelo não era atração, era família. Mesmo assim, foi a neta da vizinha que veio com a ideia. Tia, por que a senhora não inscreve o Caramelo no concurso desse ano? Todo mundo já ama ele mesmo. E tem prêmio para quem ganhar. A aposentada sorriu, ajeitou o pano que secava a louça e olhou para o cachorro, deitado no canto da cozinha, atento à conversa. Eu não sei, minha filha, ele já passou por tanto. Vai que se assusta com o barulho, com a multidão? Mas ele vai estar com a senhora, né? Com a senhora, ele nunca tem medo. Ela refletiu. Aquilo mexeu com alguma coisa que ainda dormia dentro dela. Uma lembrança antiga de quando era jovem e tinha sonhos que guardou em caixas fechadas. Talvez, pensou, aquele concurso não fosse sobre ganhar ou aparecer. Talvez fosse sobre mostrar que ainda era possível celebrar, mesmo depois da dor. Na semana seguinte, foram juntos até a secretaria da igreja. Preencheram a ficha de inscrição com caneta azul e letra miúda. Nome do animal: Caramelo. Nome do tutor: Maria das Dores Ferreira. Idade: desconhecida.
Categoria: Cães adultos. Na vila, a inscrição causou alvoroço. Uns diziam que era marmelada, que Caramelo já era famoso demais. Outros apoiavam com entusiasmo. Várias crianças começaram a confeccionar fantasias em segredo, como se preparassem heróis para um grande desfile. A aposentada ficou preocupada. Nunca teve jeito para costura. Suas mãos já não firmavam tanto. Mas no domingo, enquanto tomava café com leite na varanda, a neta da vizinha chegou com um embrulho colorido. Tia, minha mãe costurou isso. É simples, mas feito com carinho. Um colete com capuz de São Francisco. Pro Caramelo. A aposentada abriu o embrulho devagar. Era lindo. Um tecido marrom claro, com pequenos detalhes bordados. No capuz, um bordado delicado de uma pombinha branca. O coração dela apertou de ternura. Na noite do concurso, a praça estava tomada por gente. As barracas serviam milho cozido, canjica, pamonha, e o cheiro se misturava ao da grama molhada da tarde. As luzes de arraial balançavam com o vento e os alto-falantes chamavam os participantes para se organizarem atrás do coreto. Caramelo parecia perceber que era um dia especial. Caminhava ao lado da aposentada com elegância, o colete de São Francisco bem ajustado ao corpo. As crianças apontavam e sorriam. Os adultos fotografavam. Mas ele só olhava para ela. Durante o desfile, cada animal subia uma pequena rampa decorada com flores e passava pelo corredor central da praça, onde os jurados observavam e o público batia palmas. Teve cachorro vestido de caipira, gato com chapéu de palha, até um jabuti com uma mini bandeira do Brasil amarrada na carapaça. Quando o Caramelo foi anunciado, o silêncio se fez por um segundo. Depois, palmas. Muitas palmas. E o som de um pandeiro começou a marcar o ritmo da sua caminhada. A aposentada o conduziu com leveza, como se os dois dançassem uma música invisível. Ao final do corredor, ele parou sozinho, olhou para o público e, como se fosse ensaiado, sentou-se. A praça explodiu em palmas e risos. Foi uma das cenas mais emocionantes da noite. Não pela fantasia, que era singela, mas pelo que representava. Um cachorro que tinha vivido amarrado por anos, agora era celebrado por uma vila inteira. E mais, olhava para todos com serenidade, como se perdoasse o passado. A aposentada mal conseguia segurar as lágrimas. Quando os jurados anunciaram o resultado, o coração dela batia forte, mas ela dizia para si mesma que não importava ganhar. Já estavam ali, juntos, e isso era suficiente. Mas então veio o anúncio. O primeiro lugar da categoria Cães Adultos vai para Caramelo, com sua tutora, Dona Maria das Dores. O público aplaudiu de pé. A aposentada se levantou devagar, caminhou até o palco com Caramelo ao seu lado. Recebeu um troféu de madeira, feito à mão pelos artesãos da vila, com a inscrição Amor muda destinos. Naquele momento, ela sentiu algo que não sentia há décadas. Não era vaidade. Era pertencimento. Nos dias que seguiram, o troféu ficou exposto na estante da sala, ao lado das fotos antigas da família. E Caramelo, sempre modesto, voltou à sua rotina simples. Dormia no canto da cozinha, passeava pela rua, recebia visitas da neta da vizinha e de outras crianças. Mas agora também visitava idosos solitários. A aposentada começou a levá-lo, aos poucos, em casas onde moravam senhoras que quase não saíam mais. Uma delas, Dona Sebastiana, chorou ao ver o cachorro entrar em sua sala. Esse bicho me lembra o meu Tobias. Faz mais de 15 anos que ele se foi. Caramelo se aproximou devagar, deitou aos pés da poltrona e ali ficou por quase uma hora. A senhora acariciava seu pelo e sorria entre lágrimas. A aposentada observava de longe, em silêncio. Sabia que algo novo estava nascendo ali. Algo maior do que ela imaginava quando abriu aquela tigela de arroz e fígado pela primeira vez. Com o tempo, começaram a chamá-los de a Dama e o Caramelo. Eram recebidos com alegria nas casas, nos encontros da terceira idade, até nas pequenas feiras do bairro. Caramelo passou a usar o colete em ocasiões especiais. E sempre que o vestiam, ele sabia que era dia de visita. Mas, mesmo com tanta mudança, o passado ainda visitava a aposentada em sonhos. Às vezes, sonhava com o quintal vizinho, com o barulho da corrente, com a chuva e o frio. Acordava assustada, com o coração apertado. Numa dessas noites, levantou-se da cama e foi até a cozinha.
Caramelo dormia no tapete. Ao ouvi-la, levantou a cabeça, como se soubesse que ela precisava de companhia. Ela se agachou com dificuldade, acariciou sua cabeça e sussurrou: Você também sonha com aquilo? Ou já esqueceu? Caramelo apenas encostou o focinho em sua mão. E naquele silêncio, ela entendeu. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Que esquecer talvez não fosse necessário. Lembrar com ternura era o que importava agora. No mês seguinte, chegaram 3 cartas. Uma era da filha, dizendo que viria visitá-la nas férias. Outra, da prefeitura, convidando-a para falar sobre sua experiência de adoção num evento municipal. E a terceira era da mulher que antes maltratava Caramelo. Na carta, poucas palavras. Sei que não fui boa com ele. Nem comigo mesma. Às vezes, a gente só aprende depois da perda. Obrigada por ter feito o que eu devia ter feito. A aposentada ficou com a carta nas mãos por um tempo. Depois colocou na mesma gaveta onde guardava o bilhete da filha e a carta da vizinha. Aquela gaveta que agora parecia conter a história da sua vida. Dor, perdão e transformação. Na semana da festa de São João da igreja, a aposentada foi chamada para ser a madrinha do evento. Disseram que era por tudo o que ela representava. Pela força, pela compaixão, pela mudança que trouxe à vila. Ela riu, dizendo que nunca tinha sido madrinha de nada. Mas aceitou. Na noite da festa, vestiu um vestido florido, colocou uma fita no cabelo e caminhou com Caramelo pela Rua de Pedras, sob as bandeirinhas coloridas. O som da sanfona ecoava na praça e o cheiro de pipoca e paçoca tomava o ar. Ao entrar, ouviu palmas. Não de surpresa, mas de reconhecimento. O povo da vila aplaudia não só a mulher que salvara um cão, mas a mulher que, com um gesto de coragem, havia transformado uma comunidade inteira. E no meio daquele som de palmas, risos e músicas, Caramelo caminhava ao seu lado, com o rabo abanando, os olhos brilhando e o peito cheio de vida. O frio de julho chegou trazendo neblinas espessas, manhãs cinzentas e o cheiro forte de café recém-passado invadindo as cozinhas da vila. A cada esquina, as casas soltavam fumaça das chaminés improvisadas, os varais estavam vazios por causa da umidade, e as ruas ficavam mais silenciosas ao entardecer. Era o tipo de frio que entrava pelos vãos da janela e só saía com conversa quente, sopa de feijão e uma boa história ao pé do fogão. Na casa da aposentada, Caramelo dormia cada vez mais próximo da dona, às vezes até sobre seus pés, como se soubesse que ela precisava daquele calor. Estavam mais unidos do que nunca. Compartilhavam silêncios, olhares e pequenos rituais diários, o café da manhã com pão dormido dividido ao meio, a caminhada curta até a quitanda e os cochilos vespertinos embalados pelo barulho da chaleira. Na rádio local, os programas já não falavam apenas de política, chuva ou promoções do mercado. Agora havia um novo quadro semanal chamado Vozes da Vila, em que moradores contavam histórias de superação, inspiração e afeto. A história de Caramelo foi a primeira a ser contada, e a aposentada, com a voz firme e emocionada, deu seu testemunho. Falou sobre escolhas, sobre não calar diante do sofrimento, e sobre como o amor não tem idade para florescer. Essa participação despertou algo na comunidade. Mais gente começou a se mobilizar. Um grupo de voluntários se formou para visitar casas com animais em situação de abandono. Uma moça da padaria ofereceu ração para quem precisasse. Um adolescente do bairro vizinho montou um perfil nas redes sociais para divulgar adoções de cães e gatos de rua. E, no centro de tudo isso, sem perceber, estava Caramelo. Ele havia se tornado símbolo, ainda que não entendesse muito bem o que isso significava. Para ele, continuava tudo igual. Continuava gostando do arroz com cenoura da aposentada, das tardes deitado no chão da varanda, dos passarinhos que vinham bicar os restos de pão, e principalmente das mãos da dona coçando atrás da orelha. Mas a calmaria foi interrompida mais uma vez. Numa tarde gelada, enquanto voltavam do mercadinho, encontraram uma caixa de papelão deixada perto da porta da igreja. Dentro, 2 filhotes tremiam de frio, os olhos assustados e as patas encolhidas. Eram pequenos, sujos, magros, e um deles estava com a respiração curta. A aposentada ajoelhou com dificuldade, tirou o casaco e os envolveu com cuidado. Caramelo se aproximou e farejou os filhotes, depois se deitou ao lado da caixa, como se dissesse:
eu fico aqui. Levaram os dois para casa. A aposentada improvisou uma cama com uma caixa de feira forrada com cobertas velhas. Esquentou leite com um pouco de fubá e deu aos poucos com uma seriga. Os filhotes resistiam. Um deles mal abria os olhos. Caramelo não saía de perto, vigiava com um olhar protetor, atento a qualquer movimento. Naquela noite, a aposentada mal dormiu. Levantava de hora em hora para verificar os pequenos, trocava o pano, dava leite, encostava os dedos na barriguinha de cada um. Sabia que estavam frágeis, mas também sabia que não podia desistir. Caramelo observava tudo em silêncio, como se entendesse que agora era sua vez de ser o guardião. No terceiro dia, um dos filhotes melhorou. Começou a andar pela cozinha, desajeitado, tropeçando nas próprias patas. O outro, mais fraco, lutava para se manter em pé. A aposentada o pegava no colo, embalava no mesmo ritmo com que embalava a filha quando era bebê. Cantava baixinho uma canção antiga, e mesmo sem saber se o filhote entendia, continuava cantando. A vizinhança soube dos filhotes rapidamente. Crianças queriam visitar, adultos queriam ajudar. A mulher do armarinho doou cobertores. Um rapaz levou um aquecedor elétrico emprestado. Todos pareciam querer devolver à aposentada um pouco do bem que ela havia espalhado. No fim daquela semana, o filhote mais fraco surpreendeu. Comeu sozinho, levantou a cabeça com firmeza e até tentou rosnar ao ver um gato passar pelo quintal. Caramelo se aproximou e o lambeu com delicadeza. Era como se dissesse: "Você vai ficar bem." A recuperação dos filhotes trouxe uma nova energia para casa. Os dias frios agora eram cheios de movimento, latidos finos, corridas pela sala e acidentes com xixi no tapete. A aposentada ria como não ria há anos. E embora o trabalho fosse cansativo, nunca reclamava. Era como cuidar de netos. Um presente inesperado. Quando chegou a primeira noite de céu limpo em semanas, a vila organizou uma fogueira comunitária na pracinha central. Famílias levaram bolos, pipoca, pinhão, e a música sertaneja tocava num radinho improvisado. Todos estavam lá. A aposentada também. Sentada em seu banquinho de madeira, com Caramelo ao lado e os dois filhotes dentro de uma cesta forrada com flanela. As crianças se aproximavam para acariciar os pequenos. Alguns adultos perguntavam se estavam disponíveis para adoção. A aposentada dizia que sim, mas só para quem tivesse coração disposto e paciência. Foi nessa noite que a professora da escola sugeriu algo novo. A senhora já pensou em montar um lar temporário? Um espaço para cuidar de bichos até eles encontrarem um lar definitivo? A senhora tem o domingo. A aposentada riu. Dom. Eu tenho é tempo, minha filha. E um coração mole demais. Mas a ideia ficou na cabeça dela. Na semana seguinte, procurou o padre e pediu ajuda. Queria usar um galpão antigo atrás da igreja, que antes era depósito e estava abandonado. Disse que podia organizar tudo, limpar, montar casinhas com o que tivesse. O padre topou. E a vila, mais uma vez, se mobilizou. Em poucos dias, o galpão virou um abrigo improvisado, com espaço para até 6 animais. Caramelo, sempre por perto, caminhava entre os canteiros e as casinhas de madeira como se fosse o anfitrião. A aposentada o chamava de gerente do abrigo. As crianças começaram a visitar, levando jornais, panos, potes. Um jovem veterinário começou a vir toda semana, voluntariamente. E o abrigo ganhou um nome: Casa do Caramelo. O nome foi ideia da neta da vizinha. A placa foi pintada à mão por um artista local. A cerimônia de inauguração teve bolo de fubá e guaraná em copo plástico. E ninguém se importou com a simplicidade, porque ali havia algo muito maior: pertencimento. Enquanto isso, a relação da aposentada com sua filha começava a mudar. Ela ligava com mais frequência, perguntava sobre os filhotes, sobre o abrigo, sobre Caramelo. Até propôs visitar com os netos nas férias. No coração da aposentada, crescia algo que não sentia havia muito tempo. Era como se, ao cuidar do cachorro e depois dos filhotes, ela tivesse curado feridas que não sabia que carregava. Feridas antigas, de perdas que nunca superou, de silêncios que engoliu por décadas. Numa tarde especialmente fria, com o vento cortante soprando pelas frestas da janela, ela fez uma canja grossa e dividiu com Caramelo. Sentaram-se na varanda, enrolados em mantas, olhando a rua deserta. O cachorro encostou a cabeça no colo dela, e ela falou:
sem olhar para ele: "Você mudou minha vida, sabia?" E nem pediu nada em troca. Ele respondeu com um suspiro longo e profundo. E naquele gesto, ela entendeu tudo. O inverno passava devagar, mas as sementes plantadas naquele solo frio já floresciam. A vila não era mais a mesma. A aposentada também não. E Caramelo, aquele cãozinho que um dia viveu preso por uma corrente e um silêncio cruel, agora era livre. E, mais do que isso, era símbolo de um tempo novo, onde a empatia renascia entre paredes simples, entre ruas de pedra, entre mãos enrugadas que ainda sabiam cuidar. E embora o frio ainda cortasse, já não congelava. Porque dentro daquela casa, agora aquecida por amor e histórias, havia sempre um cobertor estendido, uma tigela cheia e uma porta aberta. Agosto chegou estalando folhas secas sob os pés. O inverno começava a ceder, ainda que de forma tímida, deixando o ar mais leve, menos cortante. A vila se transformava devagar. Nas janelas, panos de crochê voltavam a enfeitar os batentes, e nas calçadas, as cadeiras de balanço voltavam a ocupar seus lugares como se as casas também respirassem aliviadas. Na casa do Caramelo, o movimento aumentava. O galpão anti-silencioso agora era um espaço de vida. Cães resgatados dormiam tranquilos em suas caminhas improvisadas. Os potes d'água viviam cheios, e as paredes começaram a ganhar desenhos feitos pelas crianças da escola. Flores, patas, corações, claro, muitos caramelos. Caramelo acompanhava tudo com serenidade. Caminhava entre os animais, vigiava os portões, deitava perto dos filhotes mais assustados. Era como um avô silencioso e presente, que com um simples olhar trazia calma. A aposentada dizia que ele tinha alma de monge. O veterinário chamava de instinto protetor, mas no fundo, todos sabiam, era algo mais. Na escola, a professora de português começou um projeto de cartas para os animais do abrigo. Os alunos escreviam como se fossem adotantes em potencial. As cartas eram lidas em voz alta, com sotaques engraçados, e depois eram deixadas nos canis. Uma delas dizia: "Oi, cachorrinho. Eu sou Pedro e tenho 7 anos. Não posso te levar agora porque minha mãe disse que você é muito grande para o nosso apartamento, mas quando eu crescer, prometo que você vai ter até um sofá só seu." A aposentada guardava essas cartas com carinho. Em uma caixa de sapato no armário, junto com outras lembranças. A primeira guia de Caramelo, a fita do concurso, os bilhetes das crianças e até a cartinha da antiga tutora do cachorro. Numa tarde de domingo, enquanto limpava o pátio do abrigo, a aposentada ouviu um choro baixo vindo de um dos fundos. Era um filhote novo, deixado ali durante a madrugada, enrolado num cobertor velho. Estava com sarna, magro e com os olhos embaçados. Pegou-o nos braços sem hesitar, sem raiva, sem tristeza. Apenas com a certeza de que agora ele estava seguro. Deu-lhe banho com sabão neutro, preparou uma sopinha com arroz e legumes, e o colocou numa caminha perto da cozinha. Caramelo observava tudo em silêncio, mas quando ela se afastou, ele se aproximou e deitou-se ao lado do filhote, como sempre fazia. Foi assim que começaram a chamar o filhote de Esperança. A chegada de Esperança coincidiu com uma nova visita. Dessa vez, não era vizinha, nem criança da escola. Era a filha da aposentada. Chegou sem aviso, com os netos pela mão e uma expressão incerta no rosto. A aposentada abriu a porta, surpresa, mas sem mágoas. A filha hesitou, depois sorriu pequeno. Trouxe os meninos para conhecer o famoso Caramelo. Eles estão doidos para ver ele de perto. Os meninos correram para dentro, abraçando o cachorro com a naturalidade de quem abraça um velho amigo. Caramelo retribuiu com lambidas, pulos e aquele rabo abanando como se soubesse que aquela visita significava mais do que um simples passeio. A filha olhou em volta. Viu a cozinha com os potes duplos, os brinquedos no chão, as caminhas improvisadas num canto da sala. Viu sua mãe com as mangas da blusa sujas de ração e o cabelo preso com um prendedor torto. Viu algo que não esperava: plenitude. "Você mudou muito, mãe." A aposentada olhou para ela e respondeu sem pressa: "Talvez eu só tenha voltado a ser quem eu era antes de calar por tanto tempo." Sentaram-se para tomar café. A mesa estava simples: pão caseiro, queijo fresco e café forte. As crianças brincavam com Caramelo, e de vez em quando Esperança se aproximava, curioso e ainda frágil. Depois do café, foram até o abrigo. Os meninos ajudaram a trocar os panos, dar água aos filhotes e leram algumas das cartas coladas nas paredes.
A filha observava tudo, sem saber exatamente o que sentia. Parte dela se emocionava, parte se perguntava por que essa mulher não tinha sido assim antes. Mas no fundo, algo nela também começava a se curar. Antes de ir embora, entregou uma sacola. Comprei uns remédios naturais e uns brinquedos. E trouxe um pote de ração que o veterinário da cidade recomendou. Se precisar de mais, me avisa. A aposentada pegou a sacola com cuidado, como se recebesse algo muito mais valioso. E respondeu com simplicidade: obrigada, minha filha. De verdade. As visitas se tornaram mais frequentes. Às vezes aos domingos, outras vezes durante a semana. Os netos se apegaram a Caramelo, pediram para levá-lo ao parque. A filha começou a perguntar sobre o abrigo, sobre os casos mais difíceis, sobre como ajudar. Uma ponte estava sendo construída, e ninguém parecia ter pressa. Enquanto isso, esperança ganhava peso. O pelo começou a crescer, os olhos a brilhar. Já corria atrás dos meninos, latia alto e até ensaiava cavar buracos no quintal. Caramelo, agora seu mentor, o observava com paciência, repreendia com rosnado leve e lambia seu focinho quando ele acertava. Numa dessas tardes, a aposentada pegou os dois dormindo juntos, encostados na sombra do pé de jabuticaba. Pegou a câmera antiga que tinha guardada, tirou uma foto e, no dia seguinte, emoldurou. Colocou na estante, ao lado do troféu e da placa da casa do Caramelo. Na última semana de agosto, a prefeitura organizou uma feira de adoção no campo de futebol da vila. A aposentada levou 3 filhotes e 2 cães adultos. A neta da vizinha foi junto, com um cartaz escrito à mão: adote um coração. Caramelo não foi. Ficou em casa com esperança. Era como se passasse o bastão para a nova geração de resgatados. A feira foi um sucesso. Todos os animais foram adotados. Mas um dos momentos mais tocantes aconteceu no fim da tarde, quando uma mulher idosa, com um andar lento e olhar triste, se aproximou de um cachorro que tremia de medo. A aposentada percebeu. Se aproximou, ofereceu ajuda. A mulher acariciou o cão e disse: perdi meu marido ano passado. E meu filho se mudou. Essa casa ficou grande demais. Esse aqui parece que também perdeu tudo, né? A aposentada sentiu. E respondeu com delicadeza: talvez vocês dois estejam prontos para começar uma história nova. A mulher levou o cão para casa. E antes de sair, abraçou a aposentada com força. Obrigada por não ignorar o que muitos fingem que não veem. Naquela noite, ao voltar para casa, a aposentada preparou um ensopado, dividiu com Caramelo e Esperança, e depois sentou na varanda. O céu estava limpo, cheio de estrelas. O silêncio da vila era confortável, cheio de promessas. Pegou seu caderno de anotações e escreveu uma frase: a vida é feita de segundas chances. Para quem doa, para quem recebe, para quem observa e, principalmente, para quem aprende a escutar. Caramelo deitou aos seus pés. Esperança se enroscou ao lado. E assim, no frio que ainda restava, ela descobria que o calor mais forte vinha de dentro. De uma casa cheia de vida, de uma vila que se reconectava, e de um cachorro que, mesmo sem dizer uma palavra, havia ensinado todos ao seu redor o real significado da palavra recomeço. Setembro chegou com um sopro de novidade e inquietação. A vila, ainda marcada pelo aconchego do inverno que passará, começava a se preparar para a primavera. Flores tímidas despontavam nos jardins, o cheiro da terra molhada se espalhava pelas ruas, e o barulho das crianças brincando tornava o ar mais leve. As janelas abertas deixavam entrar o som dos pássaros e o calor suave que anunciava dias melhores. Na casa do Caramelo, o movimento também crescia. O abrigo que nascerá de um gesto simples agora precisava de mais espaço e organização. A aposentada, com seu jeito calmo e firme, já não fazia tudo sozinha. A vizinhança se mobilizava, os voluntários vinham regularmente e a pequena equipe tinha seus papéis definidos. Caramelo, sempre em seu ritmo tranquilo, continuava sendo o coração daquela casa. A aposentada estava ansiosa, mas também um pouco apreensiva. Um projeto grande estava para acontecer. A prefeitura havia aprovado uma verba para transformar o galpão em um espaço oficial de resgate e cuidado animal, com salas para atendimento veterinário e um centro de educação para a comunidade. Era a oportunidade que eles precisavam, mas trazia desafios. O primeiro deles apareceu logo na reunião inicial.
Alguns moradores da vila não estavam satisfeitos com a movimentação constante e o barulho que os cães faziam. A aposentada ouviu reclamações sobre o cheiro, os latidos, o trânsito de pessoas. Sentiu o peso do conflito crescer, como uma nuvem cinzenta que ameaçava o sol. Mas ela não se deixou abater. Convocou um encontro com os moradores para explicar o propósito do abrigo, mostrar resultados e ouvir as preocupações. Falou sobre Caramelo, sua história, e como aquele projeto era uma forma de devolver dignidade a tantos seres que haviam sofrido. Pediu compreensão e cooperação, e propôs soluções, horários para visitas, reforço na limpeza, barreiras para controlar o som. Alguns aceitaram, outros ficaram reticentes. Mas a conversa abriu espaço para o diálogo e para o entendimento. A aposentada sabia que transformar a vila era tão importante quanto cuidar dos animais. E que, para isso, precisaria ser paciente e firme. Enquanto isso, Caramelo seguia seu ritmo. Acompanhava as crianças no playground improvisado ao lado do abrigo, tolerava as corridas e os gritos, e descansava ao lado da aposentada nas horas de silêncio. Sua paciência era a âncora que mantinha a casa unida. No meio de toda essa agitação, Esperança mostrava seu temperamento forte. O filhote, agora adolescente, desafiava limites, explorava cada canto do abrigo e às vezes até fugia para a rua, causando correria e preocupação. Caramelo tentava discipliná-lo, com rosnados suaves e lambidas corretivas, mas o espírito livre do jovem ainda não se deixava domar. A aposentada, preocupada, buscou orientação com o veterinário. Ele recomendou atividades que canalizassem a energia do filhote, como passeios mais longos, brinquedos de estímulo e socialização com outros cães. Assim, Esperança poderia crescer equilibrado e feliz. Foi numa dessas tardes de setembro que surgiu o primeiro grande desafio para o abrigo. Um vendaval inesperado atingiu a vila. As janelas vibraram, as folhas se espalharam, e o vento uivava pelas ruas como um lobo solitário. A velha árvore do quintal, que dava sombra à casa do Caramelo, foi arrancada pela raiz, caindo sobre a cerca e bloqueando a entrada. A aposentada, junto com voluntários, correu para remover os galhos e limpar a sujeira. Caramelo ficou ao lado dela, atento a qualquer movimento estranho. Esperança, com a adrenalina do momento, ajudava a empurrar os galhos menores com o focinho. O episódio trouxe uma lição importante: a necessidade de reforçar a estrutura do abrigo, pensando em segurança e conforto. A prefeitura prontamente enviou ajuda, e em poucos dias a cerca foi reconstruída com madeira nova e resistente. O espaço ganhou toldos e abrigos para proteger os cães do sol e da chuva. Apesar do contratempo, a união da comunidade se fortaleceu. O vendaval, embora assustador, acabou aproximando ainda mais as pessoas. A aposentada percebeu que o abrigo não era apenas um lugar para cuidar dos cães, mas um ponto de encontro, um espaço de solidariedade. Nesse clima de transformação, uma oportunidade inesperada surgiu. A escola local anunciou um concurso cultural com o tema Animais e Cidadania. A aposentada incentivou as crianças a participarem, e junto com os alunos da professora, começaram a criar desenhos, poesias e pequenos vídeos sobre o abrigo e os animais. Caramelo virou estrela de muitos trabalhos. Era fotografado, desenhado, descrito como símbolo de resistência e amor. A aposentada ajudava a revisar textos e preparar as apresentações. Orgulhosa do empenho das crianças. Na cerimônia de premiação, que aconteceu no salão paroquial, o trabalho coletivo da turma ganhou o primeiro lugar. A escola recebeu uma doação para comprar materiais, e a aposentada foi convidada a falar sobre a importância do respeito aos animais. Ela contou a história de Caramelo, dos filhotes, do abrigo. Falou sobre empatia, sobre não virar o rosto para quem sofre. E terminou com uma frase simples, mas poderosa: cuidar é a maior forma de amar. Na plateia, a filha estava presente. Sentiu algo se quebrar dentro de si, um nó de emoções que havia tentado esconder por muito tempo. Foi um momento de reconciliação silenciosa, um passo para curar feridas antigas. Enquanto o sol se punha, a vila parecia respirar mais tranquila. As flores que começavam a desabrochar eram testemunhas silenciosas de uma nova era. O abrigo, agora mais estruturado, ganhava o carinho e o respeito de todos. Caramelo, com o pelo brilhando sob a luz dourada, caminhava pela varanda. Parou, olhou para a rua, e deu um leve latido. Era um som que carregava história, resistência, esperança. A aposentada se aproximou e o acariciou. Sentiu o coração cheio,
o corpo cansado, mas a alma leve. Sabia que ainda havia muito a fazer, muitos passos a dar, mas também sabia que estava no caminho certo. Os ventos de mudança sopravam forte. E ninguém naquela vila duvidava que o futuro seria melhor. Outubro chegou trazendo o colorido vibrante da primavera em toda a vila. As ruas se enfeitavam com as flores das jabuticabeiras e das ipês, e o cheiro doce das frutas maduras misturava-se ao aroma fresco da terra molhada. O sol brilhava com mais intensidade, e o barulho das crianças correndo, das conversas nas calçadas e do canto dos pássaros preenchia o ar. A casa do Caramelo parecia respirar com mais vida, refletindo o espírito renovado de toda a comunidade. Caramelo já estava mais velho, mas continuava com a mesma serenidade que sempre conquistara todos ao seu redor. Seus passos eram mais lentos, e os olhos transmitiam uma sabedoria tranquila. Esperança, agora com quase 1 ano, estava mais forte e seguro, mas ainda carregava aquele brilho inquieto no olhar. O filhote crescia sob a tutela firme e paciente do amigo mais velho. A aposentada observava a rotina do abrigo com orgulho e um misto de preocupação. Apesar de todos os avanços, havia desafios que ainda precisavam ser superados, especialmente relacionados à confiança das pessoas e à sustentabilidade do projeto. A verba da prefeitura ajudava, mas não era suficiente para manter tudo funcionando da melhor forma. A necessidade de ampliar a rede de voluntários e encontrar padrinhos para os animais era urgente. Foi então que uma notícia inesperada mexeu com todos. Um grupo de jornalistas de uma grande cidade havia se interessado pela história da Casa do Caramelo. Queriam fazer uma reportagem para mostrar o trabalho do abrigo e a transformação que estava acontecendo na vila. A aposentada recebeu o convite com surpresa e um pouco de apreensão. Ela não gostava de ser o centro das atenções, mas sabia que essa podia ser a chance de trazer mais visibilidade para a causa. No dia da reportagem, a equipe chegou cedo, trazendo câmeras, microfones e muitos equipamentos. As crianças da escola prepararam cartazes e mensagens, enquanto os voluntários organizavam os espaços para receber os visitantes. Caramelo e Esperança foram estrelas naturais, posando para as câmeras com aquela calma que parecia saber que estavam cumprindo um papel maior. Durante as entrevistas, a aposentada contou sobre a trajetória do abrigo, as dificuldades enfrentadas e os pequenos milagres diários. Falou com emoção sobre Caramelo, seu companheiro fiel, e sobre como aquele espaço era mais do que um lugar para abrigar cães, era uma escola de amor, paciência e transformação. Mas, em meio a toda essa movimentação, um problema sério começou a surgir. Um grupo de moradores contrários ao abrigo intensificou suas reclamações. Eles organizavam reuniões e tentavam pressionar a prefeitura para reduzir a verba destinada ao projeto. Argumentavam que o barulho e o movimento atrapalhavam o sossego da vila, que o local estava crescendo demais e tirando espaço dos moradores. A aposentada sentiu o peso dessa resistência, e Caramelo percebeu a tensão que pairava no ar. Esperança parecia inquieto, como se pressentisse que algo estava prestes a acontecer. A comunidade, que até então havia mostrado apoio, começou a se dividir. Em uma dessas reuniões acaloradas, a aposentada propôs uma solução: organizar uma feira comunitária, aberta a todos, para mostrar o que o abrigo fazia e para fortalecer os laços entre os moradores. A ideia era usar o evento para esclarecer dúvidas, celebrar a convivência e arrecadar fundos para o projeto. O planejamento começou imediatamente. Voluntários se reuniam para preparar barracas de artesanato, comidas típicas, oficinas educativas sobre cuidados com os animais e até uma apresentação teatral feita pelas crianças, baseada na história de Caramelo. A vila se enchia de expectativa e ansiedade. Nos dias que antecederam a feira, a aposentada dedicou-se intensamente. Organizou visitas guiadas pelo abrigo para moradores que tinham dúvidas, promoveu palestras com o veterinário e estimulou a participação dos jovens. Caramelo, apesar da idade, acompanhava tudo com atenção, como se compreendesse a importância daquele momento. Na manhã da feira, o céu estava claro e o sol brilhava com força. A praça central da vila foi decorada com bandeirinhas coloridas e mesas enfeitadas. A movimentação era intensa, com crianças correndo, famílias chegando e voluntários ocupados em suas tarefas. A feira começou com uma apresentação das crianças, que emocionaram o público ao contar a história de Caramelo e Esperança. O teatro misturava humor e emoção, mostrando as dificuldades enfrentadas pelos cães e a transformação que o amor podia trazer. Durante o evento, a aposentada conversou com muitos moradores, respondendo perguntas e ouvindo opiniões. Algumas pessoas ainda estavam desconfiadas,
mas a maioria começava a se abrir para o projeto. Porém, nem tudo corria bem nos bastidores. Um grupo de opositores planejava sabotar o evento, espalhando boatos falsos e tentando provocar conflitos. A aposentada foi avisada por um voluntário, e teve que agir rapidamente para manter a ordem. Com a ajuda dos vizinhos que apoiavam o abrigo, organizaram uma equipe para mediar possíveis desentendimentos e garantir que a feira continuasse pacífica. Caramelo, por sua vez, parecia mais vigilante do que nunca, rondando os espaços e transmitindo segurança a todos. No meio da tarde, quando a tensão parecia diminuir, um dos cachorros recém-chegados, ainda assustado, fugiu do abrigo. A correria começou imediatamente. A aposentada e os voluntários se dividiram para procurar o animal pelas ruas próximas. Caramelo, que estava perto, farejou o ar e saiu em disparada, seguindo o rastro do cachorro. Esperança acompanhou, correndo ao seu lado. A aposentada, aflita, pediu ajuda para as crianças, que começaram a formar grupos para buscar pelo bairro. Depois de quase uma hora, Caramelo e Esperança encontraram o cachorro perto do parque, preso entre arbustos, assustado e machucado. Com cuidado, os dois voltaram para o abrigo, onde o veterinário estava esperando para cuidar do animal. O incidente mostrou a todos que, apesar dos desafios, a união e o trabalho em equipe eram fundamentais. O cachorro resgatado passou a receber cuidados especiais, e sua recuperação serviu como símbolo da persistência do abrigo. Ao final da feira, a aposentada subiu ao pequeno palco improvisado para agradecer a todos. Suas palavras foram simples, mas carregadas de emoção e esperança. Este lugar é mais do que um abrigo. É um lar para aqueles que não têm voz. E é também um lar para nós, que aprendemos a amar, a lutar e a acreditar. Obrigada a cada um que está aqui, e aos que ainda vão se juntar a nós. O aplauso foi caloroso e sincero. Muitos moradores, que antes eram críticos, agora se emocionavam e ofereciam ajuda. A reportagem da equipe de jornalistas foi ao ar na semana seguinte, mostrando a feira, a história de Caramelo e o impacto do abrigo na vila. O vídeo viralizou nas redes sociais, atraindo doações e voluntários de outras regiões. Naquela noite, já em casa, a aposentada observava Caramelo e Esperança dormindo lado a lado. Sentia que, apesar dos obstáculos, o caminho estava sendo trilhado com coragem e amor. Sabia que ainda haveria desafios, mas também que a confiança havia sido conquistada, e que a força da comunidade poderia transformar aquela vila para sempre. A primavera avançava com sua força renovadora. A vila, banhada pelo sol dourado e pelo perfume das flores, parecia ter despertado de um longo sono. A casa do Caramelo não era mais apenas um abrigo, era um símbolo vivo de transformação, resistência e esperança. Tudo aquilo que a aposentada, Caramelo e Esperança haviam sonhado, com esforço e paciência, agora tomava forma diante dos olhos de todos. Naquela manhã, o ar estava carregado de expectativa. Havia uma festa marcada para celebrar a inauguração oficial do novo Centro de Cuidado Animal, resultado da união de voluntários, da comunidade e da verba da prefeitura. Era o coroamento de anos de dedicação, desafios, lágrimas e vitórias. O galpão antigo havia sido completamente renovado, ganhando salas amplas para atendimento veterinário, espaços de socialização para os cães e uma área educativa para a população. O jardim, cuidadosamente planejado, oferecia sombra e conforto, com bancos onde voluntários podiam descansar enquanto observavam os animais. Caramelo, agora mais sereno, caminhava lentamente pelo ambiente que tanto amava. Seu pelo castanho brilhava sob o sol, e seus olhos expressavam uma gratidão silenciosa. Esperança, forte e cheio de energia, explorava cada canto, curioso com as novidades. A aposentada, emocionada, fazia os últimos preparativos. As crianças da escola, os voluntários, os moradores que apoiavam o projeto e até aqueles que antes eram contrários, estavam convidados para celebrar. Havia uma sensação de união no ar, uma promessa de que o passado difícil ficaria para trás. Enquanto os convidados chegavam, a aposentada recebeu uma surpresa. A filha, que há tempos não aparecia, cruzou o portão com um sorriso tímido. O olhar de arrependimento e carinho se misturava com a emoção do reencontro. As duas se abraçaram, com lágrimas que falavam mais que palavras. Na cerimônia, o veterinário fez um discurso ressaltando a importância do trabalho realizado e o impacto positivo na vida dos animais e da comunidade. Destacou o papel de Caramelo, que apesar das dificuldades, nunca perdeu a esperança e se tornou um exemplo para todos.
As crianças apresentaram uma música que haviam composto, inspirada na história do abrigo, falando de amor, respeito e cuidado. A voz doce delas ecoou pela praça, emocionando a todos. O refrão falava de um mundo onde todos os seres pudessem viver em paz, e era impossível não se deixar levar pela mensagem. Durante a festa, muitas pessoas se aproximaram para conversar com a aposentada e os voluntários. Novas ideias foram compartilhadas, parcerias foram firmadas, e um sentimento de pertencimento crescia a cada minuto. Caramelo, com sua calma característica, circulava entre os convidados, aceitando carinhos e oferecendo seu afeto silencioso. Esperança, mais confiante, brincava com as crianças, seu corpo jovem e cheio de vida transmitindo alegria. Naquele dia, o abrigo não era mais um lugar isolado, mas o coração pulsante da vila. Um espaço onde a solidariedade e o amor haviam vencido o preconceito e a indiferença. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa, a aposentada sentou-se no banco do jardim, ao lado de Caramelo. Sentiu a mão da filha tocar a sua, e um silêncio confortável os envolveu. Era o momento de fechar ciclos e abrir portas para o futuro. Ela olhou para o cão ao seu lado, sentindo a força da amizade que os unia. Caramelo, apesar das marcas de uma vida difícil, mostrava que o amor tinha o poder de curar. E que, com paciência e dedicação, era possível construir um novo começo. O abrigo seguiria seu caminho, agora com mais força, mais esperança, e o coração de uma comunidade que aprenderá a cuidar. Fim. Você chegou até aqui? Então comente ignorar, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.